Cara, eu acho muito estranho reportagens falando que o Neymar falta o Neymar, não falta o Neymar, quando o Neymar vai ser convocado, se vai ser convocado. O cara não joga há um ano. Ele ainda não foi inscrito no Campeonato Árabe. Para começar a se discutir, ele tem que voltar a jogar e ter condições clínicas para poder ser testado. Sem isso, eu acho que não faz sentido essa discussão. Aí eu vejo uma reportagem. Pô, um ano sem o Neymar, olha como a seleção foi mal. Mas e um ano, os últimos 12 meses antes do Neymar machucar, foi bem a seleção com ele? Foi bem? Os últimos 12 meses do Neymar antes dele se machucar? A seleção estava legal? Ele estava arrebentando? Ele desequilibrou? Ele fez gol decisivo? Levou o Brasil a algum lugar nos últimos 12 meses antes da contusão? Não. E agora ele está um ano sem jogar. Não muda nada por enquanto. Só vai mudar, possivelmente, se ele voltar a jogar. Se ele voltar a jogar melhor do que ele estava jogando os 12 meses antes dele se machucar, eu acho que aí, obviamente, faz diferença, porque ele é um jogador muito técnico, não tem mais força, não tem mais arranque, né? E teve uma contusão gravíssima, que é ligamento cruzado, que modifica a mobilidade do jogador, modifica muito, mas ele tem a técnica, se ele mudar o modo dele jogar, ele não pode voltar e querer carregar a bola como ele carregava sempre, como ele carregou sempre, e nos últimos anos, antes da contusão, não estava dando em nada. Ele tem que voltar agora, mais velho, depois de um ano de contusão, depois de uma contusão grave, voltar e tocar, ser inteligente para jogar. Se quiser jogar como jogava antes, vai ser uma presa mais fácil do que estava sendo. Porque ele estava sendo presa fácil. As pessoas esquecem que o Brasil empatou 0-0 com a Venezuela em Cuiabá e o 10 era o Neymar. As pessoas esquecem. Parece que sem o Neymar, com o Neymar, o Brasil goleava todo mundo. Jogou em casa com a Venezuela e empatou por 1-1. Então, calma. O Brasil tá mal, o Brasil tá desesperado para arrumar um cara ali criativo. Pode ser o Neymar? Pode ser o Neymar, mas enquanto ele não voltar a jogar, entrar em campo, tomar pancada, dividir, sabe, mudar de posição, girar em cima do joelho, nós não podemos ter uma avaliação, porque eu sei que essa cirurgia é gravíssima. Essa contusão é gravíssima. Eu tive essa contusão nos 2 joelhos. E olha quantos jogadores na última semana tiveram a mesma contusão. Vários jogadores, ao mesmo tempo, estão tendo a mesma contusão. Ruptura de ligamento cruzado. Essa semana teve uns 3 ou 4 no mundo, né? Então tem que ter calma. Eu não dou uma opinião sem ver o Neymar em campo de volta, dividindo, correndo, sofrendo falta, sabe? Para ver como ele está clinicamente. Pode emendar? Pô, claro. Então é o seguinte, a minha relíquia do rock mesmo, heavy metal, é uma banda que veio 3 vezes no Brasil, eu assisti as 3 vezes. A primeira no Rock in Rio, na Cidade do Rock, a segunda em 85, 96 no Pacaembu e 2009 no Morumbi. Então, o Arnaldo já matou a parada. E AC/DC. Então, eu vou falar sobre AC/DC, que é uma das minhas bandas preferidas. Não perco o show deles de forma nenhuma. Então, eu vou mostrar uma trajetória. Não é a história, mas é uma boa parte da história. Então, eu vou começar com esse disco aqui de 75, High Voltage, que é o primeiro disco do AC/DC, primeira gravação, primeiro disco de 1975, Bon Scott no vocal, que é, para mim, um dos maiores vocalistas de heavy metal de todos os tempos. É claro que eu gosto muito do Brian Johnson, mas eu prefiro esse DC do Bon Scott. Então esse é o primeiro disco. Eu também. Esse segundo disco aqui é o Jailbreak. Olha só, olha que capa maravilhosa esse disco aqui. Esse disco aqui tem... todas as músicas foram gravadas em 75, só que Jailbreak foi gravado em 76.
Esse disco é de 76. Foi um dos primeiros sucessões mesmo, né? Exatamente, ó. Isso aqui. O terceiro disco é espetacular. A capa desse DC é outra coisa, né? Coisa assim de fora do comum. Então aqui é esse disco aqui de 78. Esse é o melhor disco ao vivo em todos os tempos. Ó, a contracapa é espetacular também. É muito boa, né? Não é? Olha só que disco maravilhoso. Esse aqui é mais um disco com o Bon Scott. Aí eu passo pro grande disco, talvez o grande disco do AC/DC, que é o Back in Black, né? Já com o Brian Johnson no vocal. Sim. Que tem diversos clássicos, inclusive Back in Black, né? Hells Bells. Enfim, é um disco dos melhores discos de heavy metal da história. Esse disco aqui. E por último, esse disco aqui de 83. Olha que lindo também. A capa. Olha. Tá vendo? E aqui, ó, dá uma olhadinha aqui. Tem o seu nominho aí. É, claro. Os caras não devolviam o disco. Vocês não eram. Sempre estava o disco, o cara não devolvia, né? O cara não devolvia, então, foi seu nome. Eu escrevi o meu nome na capa ou no disco. Se ele desaparecesse, se eu fosse na casa de alguém e visse o disco lá, eu ia ver o meu nominho lá. Opa, esse disco é meu. Então a minha relíquia do rock hoje é uma pequena história da trajetória do AC/DC. E só uma coisa que eu acho que vocês sabem, mas muita gente não sabe: o Bon Scott não foi o primeiro vocalista do AC/DC. O primeiro vocalista foi o Dave Evans. E o Bon Scott era vocalista de uma outra banda, de outras bandas lá, e ao mesmo tempo era o motorista do AC/DC. E num determinado show, não era um show grande, era um show X, o cara não apareceu, e o Bon Scott falou: meu, eu canto. Os caras falaram: meu, você conhece? Pô, eu tô em todos os shows, eu sou motorista, eu conheço todas as músicas de vocês. E subiu lá, e a química bateu, e foi, pra mim, a formação original é uma das maiores formações de banda de heavy metal em todos os tempos. A formação original do AC/DC é uma coisa espetacular. Então, minha relíquia do rock hoje foi em homenagem ao AC/DC. Eu estava no Rock in Rio 19 de janeiro de 85 para ver o AC/DC. Vi o Ozzy, vi o Scorpions, o Whitesnake e o Baby Pepeu. Fui em 96 no Pacaembu e fui em 2009 no Morumbi. E se vier de novo, eu tô lá. Os caras estão na estrada, né? Não sei se vão passar pelo Brasil, mas estão na estrada. Fala, Arnaldo. Ainda bem que eu tô aqui, porque, aliás, vou saindo aqui do link.